Muito bem, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui de análise das artes. Dessa vez aqui eu vou analisar as artes de dois alunos meus lá do curso de grids. Os grids, inclusive, são uma excelente ferramenta para você melhorar suas artes, tá? O link do curso de grids vai estar aqui embaixo na descrição o tempo todo, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, já para adiantar esse assunto aí para as pessoas que depois vão querer acessar o curso, tá aqui embaixo o link, beleza? Mas vamos lá direto ao ponto, falar sobre essas artes aqui, tá bom? Analisar as artes vai ser uma coisa bem legal porque vai te ajudar a melhorar o seu design aí. Então você que está querendo melhorar suas artes, presta atenção nesse vídeo aqui, porque os pontos que eu comentar, talvez são coisas que podem te ajudar a melhorar a qualidade aí do seu design, tá bom? Vamos lá para as artes então, deixa eu mudar a tela aqui. Primeira arte que a gente vai analisar é essa arte aqui de uma aula de dança, né? Então vocês estão vendo aí que é uma arte bem simples, né? Primeira coisa que eu pontuaria aqui, eu vou colocar pontos positivos e negativos para ajudar todo mundo aí que tá querendo melhorar a qualidade das suas artes, é o seguinte, né? Um ponto positivo aqui é que essa arte tem movimento, né? A gente fala que a arte tem movimento quando ela tem alguma dinâmica, quando ela não apresenta uma característica muito estática, né? O que é uma arte com movimento? É uma arte que não parece que está totalmente parada, assim, né? Ela não é aquela arte monótona, né? Tem coisas acontecendo na imagem. É mais ou menos isso que a gente considera uma arte com movimento. Então, quando uma arte como essa aqui, né, tem essa característica de presença, né, de movimento, a opacidade do meu pincel abaixou aqui. Quando a arte tem essa característica de presença de movimento aqui, ó, nesse caso aqui, essa presença é dada pela posição e pelo movimento da modelo aqui, né, dessa moça que está dançando. Então isso dá um aspecto muito legal para a arte, que é de chamar mais a atenção do observador. No caso aqui, como é uma arte para mídia social, né? Isso é uma função que a arte precisa ter, a função de chamar a atenção da pessoa enquanto ela estiver rolando o feed. Então, esse movimento aqui trazido para dentro da arte, inclusive evidenciado por esses rafs, esses risquinhos aqui que ele colocou na arte, eu acho que é um ponto positivo e que traz dinâmica para essa arte aqui, tá? Outro ponto positivo, repare que o fundo está numa tonalidade rosada, né? A gente consegue ver o fundo aqui numa tonalidade rosada. E esse meu aluno aqui, ele se preocupou com o seguinte, em fazer com que a imagem da modelo aqui, ó, também se adequasse a essa tonalidade, tá? Deixando claro aqui que não é que ele deixou a modelo da mesma cor do fundo, tá? Mas que ele tratou os tons da imagem da modelo ali para que eles não ficassem completamente distantes do tom do fundo. Então, o que isso faz, o que isso ajuda, né, na arte? Quando você tem esse tratamento e ambienta toda a arte no mesmo tipo de luz, no mesmo tipo de cor, você faz com que a arte tenha muito mais sentido, né? E pareça uma coisa muito mais profissional. Fica visualmente mais confortável olhar para essa arte. Então isso dá um pouco mais de qualidade no seu trabalho também, né? E tira até o aspecto amador, porque às vezes quando você tem aquela arte, por exemplo, essa arte aqui com fundo rosa, e você joga uma modelo aqui, por exemplo, numa cor completamente diferente, né? E não trata a luz dessa modelo para ficar condizente com a luz do fundo, né? Essa arte fica com um aspecto um pouco amador, parece que você só jogou a imagem ali em cima, né? Então, um outro ponto positivo é esse tratamento que ele deu para essa imagem. Agora um ponto negativo, tá? Que eu colocaria aqui antes de entrar nos grids, que eu também vou mostrar aqui para vocês, ó, os grids que ele usou aqui nessa arte, tá? Eu vou comentar um pouco sobre isso. Um ponto negativo aqui agora nesse caso, vou até mudar a cor do pincel para vermelho. Mudar a cor do pincel para vermelho aqui. É que ele usou o azul aqui, né? Ele usou o azul aqui na chamada. E o que acontece? O azul, nesse caso aqui, ele não combina com a cor do fundo, que é o rosa, né? Então, essa tonalidade de azul, e na verdade qualquer tonalidade de azul aqui, a não ser azul escuro, né? Um azul marinho, etc., fica muito difícil de combinar com a cor rosa, tá? Eu não vou entrar aqui agora em
por que que essa cor combina ou não combina, tá? Para isso a gente precisaria falar aqui de roda cromática, círculo cromático, para você entender por que que as cores combinam ou não combinam. Mas, voltando aqui, ó, você percebe que este azul, deixa eu tirar os escritos em vermelho aqui, ó. Você percebe que esse azul causa um incômodo visual quando você olha para ele no fundo rosa. Parece que ele não está se encaixando direito aqui na arte. Isso acontece porque a escolha da cor foi errada, né? A percepção do designer na hora de criar isso aqui não foi muito adequada em ver se essa cor ficaria confortável em cima desse fundo, se ela combinaria colocando uma cor em cima da outra, tá? Outra coisa que vale a pena lembrar é que às vezes uma cor combina do lado da outra, mas não combina uma em cima da outra, tá? Então isso pode acontecer, né? Às vezes coloca uma cor do lado da outra e quando estão separadas, né, uma da outra, elas combinam, elas dão certo. Mas quando você põe uma em cima da outra, não fica confortável, tá? Isso acontece por causa das frequências de onda de cada cor, que eu não vou explicar aqui agora. Como eu disse, precisaria de uma aula só para isso aqui. Vamos, já que agora pontuado esse ponto negativo aqui da cor, eu vou entrar aqui no grid dessa arte para mostrar o grid que ele usou para vocês, tá? Esse aluno aqui, ele preferiu usar o grid modular lá do curso de grids para fazer essa arte aqui no exercício da aula lá dentro. Então, o que é o grid modular? Ele usou esse grid, é o grid que divide a arte em quadradinhos, e ele usou esses quadrados, ó, para ajudar a posicionar os textos principalmente, né? A modelo, você percebe, ó, que a modelo também, ó, a perna dela e o peitoral dela aqui, ó, está dentro também dessa linha do grid, ó, dessas linhas do grid, né? A cabeça também está respeitando esse quadrante, ou seja, o bloco da central da imagem, né, onde está a moça, ele está respeitando os 4 quadrantes aqui desse grid modular que ele escolheu. Então, você percebe que aqui possui 4 quadrados, 4 quadrantes no grid modular, e a modelo está exatamente centralizada nesse ponto, mostrando que provavelmente ele fez isso conscientemente, né? Senão não estaria tão retinho aqui. Então ele usou o grid para apoiar visualmente e saber onde é que ele posicionaria e que tamanho ele deixaria essa imagem aqui, né? Outro ponto aqui do grid é que ele usou o grid também para posicionar a escrita aqui da parte de cima. Então, novamente, ele apoia a escrita aqui no quadrante central, né? E de restante, não tem muito segredo aqui nesse grid, porque ele acabou não utilizando os outros quadrantes. Mas, por exemplo, ele poderia colocar um textinho escrito aqui, né? Poderia colocar outro aqui embaixo e alguma coisinha aqui, né? Posicionando dentro desses outros quadrantes, para que esses quadrantes ficassem ocupados. Mas, no caso, eu acredito que aqui ele não tinha informação suficiente para fazer isso, tá bom? Então essa foi a análise dessa imagem da aula de dança. Deixa eu fechar essas duas aqui. E agora nós vamos analisar essa outra imagem, que é a imagem da Ópera da Paz, que é uma imagem um pouco mais complexa, tá? Aqui, né, eu vou trocar de câmera aqui só para falar. Aqui a gente já vê uma arte mais estática. Não tem a presença de movimento, exceto pela mão do maestro ali, mas você vai ver que essa arte, por ser mais estática, ela precisou recorrer a mais elementos visuais para ficar bacana, para chamar a atenção, né? Então vamos ver aqui, nessa análise mais geral inicial da arte, o que a gente pode pontuar de coisas positivas aqui, tá? Primeiro, a combinação do verde oliva aqui, né, praticamente o verde do exército aí, com a cor dourada, né? Essas duas cores são cores que combinam. Mais uma vez, como eu disse agora há pouco, não combinam uma em cima da outra às vezes. Mas combina muito bem quando você trabalha essas duas cores como cores principais de um layout, tá? Então esse já é um ponto positivo. Ele usou cores que combinam, né? Outro ponto positivo é o seguinte. Ele utilizou apenas duas tonalidades de cor, ó. Apenas o amarelo ou dourado, como você preferir, e o verde, né? Você vai falar, Vitor, mas tem branco no fundo e preto nas letras. Mas o branco e o preto são cores neutras, né? Na verdade, o branco e o preto, eles
casam em qualquer lugar, né? Desde que posicionadas da forma correta. Então, nós não vamos contar o branco e o preto como cor. Por que é um ponto positivo ele ter usado só duas cores? Porque quando você usa muita cor diferente num layout, a coisa fica muito carnavalesca, né? Então não fica bacana, fica aquele negócio muito chamativo, né? E aquele excesso de cores acaba causando uma irritação visual. Você percebe que é confortável de olhar essa imagem justamente porque as cores estão combinando e elas estão limitadas a duas tonalidades ali que ele usou como cores principais, tá bom? Um ponto bacana disso aqui, né? Ele provavelmente tratou essa imagem aqui da orquestra ou do teatro, onde vai ser né, essa ópera aqui. Ele tratou essa imagem para que ela ganhasse tonalidade amarelada também. Então, provavelmente, para deixar essa tonalidade da imagem condizente com o logo, com esse símbolo aqui, né, esse selo. Então, para deixar a imagem na tonalidade adequada, ele usou um tratamento de cor nessa imagem e isso é um ponto muito positivo, pelos motivos que eu já expliquei na imagem anterior. Também usou tratamento de tonalidade aqui no Maestro. Você percebe que ele está um pouco menos saturado, ele está com um tom de marrom, sépia, que a gente fala, né? Então esse tom de marrom tá deixando ele combinando também com a ópera aqui, com o amarelo da marca aqui, né? Então percebe que teve uma preocupação do aluno aí em fazer essa combinação cromática, né? Essa adequação de luz e cor no design. Vamos lá. Eu não pontuaria, na verdade, nada de negativo aqui nessa arte. Não tem nada negativo que eu possa observar aqui, tá? Então eu vou passar diretamente para a análise dos grids. Esse aluno, ele já usou o grid da aula de grids livres, se eu não me engano, né? O grid livre, ele te dá a possibilidade de mesclar grids e ele utilizou a mesma mescla de grids que eu usei lá na aula, que é um grid modular como base, que são esses quadrados aqui atrás, você percebe que tem o grid modular. E junto com esse grid modular, ele usou um grid que é muito famoso no cinema, nos cartazes de filme, que é o grid em pirâmide, piramidal, ou tem muitos nomes esse grid aqui, né? Mas os filmes de super-herói que emplacaram muito esse tipo de organização, que é o seguinte, é colocar o assunto principal da imagem no centro, mas em forma de pirâmide, de forma que o que estiver aqui no meio, na parte de baixo, vai chamar mais a atenção do que o que estiver em cima. Porém, né, eles ficam numa hierarquia aqui, ó. Uma coisa fica levando a outra e o seu olhar, ele vai sempre olhar aqui para o meio e depois aqui para cima, né? Então, isso é o que o grid em forma de triângulo, de pirâmide faz. Por que isso é muito usado no cinema? Porque esse grid, ele traz imponência para o assunto central, né? Quando você usa o grid em forma de pirâmide, você vê que ele, ó, a ópera, ele vem até aqui, né? Ele respeita o grid, só passa um pouquinho aqui por causa da imagem, né? Mas você vê que ela tá bastante mais larga do que essa parte aqui do logo, ó. Você percebe que embora passe aqui um pouco, essa parte de baixo parece que ela está ocupando o maior espaço em forma de triângulo, como se fosse a base dessa arte, né? Como se essa ópera fosse a base da arte, né? Isso aqui é muito utilizado no cinema porque os heróis, o herói principal, o protagonista, ele precisa estar em destaque. E esse grid em forma de pirâmide destaca exatamente o herói ou o personagem do filme que estiver no centro da imagem, né? E geralmente acima desse personagem vem o nome do filme e quase sempre está em cima do protagonista, né? Tá próximo do protagonista o nome do filme. Então esse tipo de grid ficou emplacado pelo cinema, né? Foi emplacado aí pelos cartazes de cinema e é muito legal utilizar ele quando você quer dar um ar de imponência, de uma coisa mais forte, de uma coisa mais imponente, que é o caso justamente de um evento de ópera, né? É uma coisa um pouco mais requintada, etc.
Até a expressão facial do maestro passa isso, né? Uma coisa mais imponente, etc. Então ele fez o uso desse grid para conseguir transmitir essa imponência na organização do layout, tá? Então, um grid modular, como eu disse, né? Com um grid em forma de pirâmide para organizar os assuntos mais importantes da imagem aqui no meio. E isso fez com que ele tivesse essa arte bem imponente, né? Chamando bastante a atenção para o objeto central da arte e para o nome do evento, para o logo ali, né? E aí aqui em cima, né, voltando aqui no grid, aqui em cima, ó, exatamente onde termina o quadrante superior, né, ele posicionou a marcazinha do lugar, lá onde vai acontecer o evento. E por que ele posicionou aqui em cima, né, no finalzinho do triângulo aqui? Porque essa marca não é o objeto central, ele não quer chamar muita atenção para isso. Então ele colocou aonde? Na parte do grid onde o olhar do observador vai por último. Porque primeiro ele vai vir aqui, depois ele vai vir aqui, depois ele vai vir aqui. Então, o olhar que você vai fazer quando olhar para essa imagem é este. Então, o objeto mais importante tem que estar aqui, o segundo mais importante aqui e o último aqui, certo? Então, ele usou corretamente o grid, conscientemente, com certeza aqui, do que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo aqui e queria destacar exatamente dessa forma que eu falei. Também usou aqui para posicionar a pomba praticamente dentro desses dois quadrantes, escapando um pouquinho ali, que é uma liberdade, né? O cara não vai ficar preso também no grid, né? A asa da pomba escapou ali, mas a gente percebe que ele quis posicionar ela aqui nesse local, né? E já aqui no selo, você percebe que ele não usou o grid modular que está de fundo como parâmetro para posicionar isso aqui. Só que, ó, ele pegou a linha aqui da intersecção entre o grid piramidal e o grid modular e traçou uma linha para apoiar, para ajudar ele a posicionar corretamente esse selo aqui, né? Se ele só posicionasse esse selo aqui, mas não tivesse nada desse outro lado da imagem, ia parecer que essa imagem está descompensada. Mas esse aluno também colocou essa imagem aqui desse lado, e isso causou uma espécie de equilíbrio visual, né? O que é o equilíbrio visual? Deixa eu voltar aqui na outra imagem. Você percebe que a sensação que dá é que todos os espaços dessa imagem estão preenchidos e ela não está caindo, entre aspas, para nenhum dos lados. A imagem parece que está completa, né? Justamente porque ele se preocupou em equilibrar os dois lados da imagem e equilibrar a parte superior com a parte inferior. Você percebe que o peso dessas coisas é quase o mesmo, então isso fica um pouco equilibrado, né? Você vai falar, ah, Vitor, mas o maestro pesa mais que o símbolo. Sim, mas a gente tem a pomba desse lado também, ó. Você consegue ver que existem aqui né? Existe aqui, ó, 2, 3, 4 centros de peso visual nessa imagem. E eles estão profundamente equilibrados, eles são quase do mesmo tamanho. Então o que isso faz? Faz com que a gente tenha a sensação de que a imagem está equilibrada, de que não está faltando nada na imagem, tá bom? E aí ele arrematou aqui embaixo, na última linhazinha que ele traçou aqui no grid, com o endereço e o local onde vai acontecer. E é uma informação de menor importância, porque somente a pessoa que tem realmente interesse em ir é que vai procurar essa informação. Então ele posicionou aqui na parte de baixo da imagem, exatamente como num filme, num cartaz de filme de cinema, onde aqui embaixo está o nome dos produtores, o nome de quem fez a edição do filme, o nome dos atores, etc. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Volto a dizer que o link do curso de grid está aí embaixo. É um curso bem baratinho. O custo-benefício dele é excelente para você poder dar um primeiro passo para melhorar suas artes. Vale a pena dizer que os grids eles são a principal ferramenta utilizada por designers profissionais aí para fazer artes com uma boa harmonia visual, né, de um jeito bem rápido, tá bom?
Peço para você deixar o like aí nesse vídeo, se inscrever se você quiser e observar e ver os outros vídeos nossos aí do canal. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.